Primeiramente, quero te desejar um excelente dia e que sua semana seja também excelente, assim, das melhores de todas. Te desejo isso do fundo do coração. Agora, exceto se você for bolsonarista, eu não desejo nada não, viu? Agora, vamos falar sobre a nova estratégia do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o fascismo, os extremistas da extrema-direita, eles sempre trabalham com o caos, ou seja, eles estão sempre tentando plantar uma pauta nova para tentar usar de cortina de fumaça enquanto eles fazem as maldades deles. Algumas pautas que eles tentaram nos últimos meses, quando eu falo o último ano e nesse ano. Primeiro foi a pauta da cloroquina, depois o Bolsonaro começou a atacar a vacinação, mas isso não durou muito, por quê? Porque as pessoas queriam se vacinar, não importa o que aconteça. Então ele começou a atacar a vacinação para tentar diminuir a impopularidade dele por causa do atraso das vacinas. Aí depois ele começou com a pauta do voto impresso, ele foi com tudo com a pauta no voto impresso, voto impresso, voto impresso. Depois, você deve lembrar que o Bolsonaro perdeu no caso do voto impresso, o Arthur Lira enterrou aquilo, e o Bolsonaro passou a atacar o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Por que o TSE? Até então ele não atacava o TSE, porque o TSE abriu uma nova investigação dele porque ele fez uma live atacando a urna eletrônica. Como ele fracassou retumbantemente, olha que palavra bonita, tá até no hino, nessa briga com o TSE e com o STF, o que acontece, o que fez o Bolsonaro? Ele falou, peraí, agora eu tenho que mudar de pauta. Qual pauta que ele começou a usar? A vacinação. De novo, críticas à vacinação, mas agora voltadas à vacinação com adolescentes e à segunda dose. Começaram a surgir fake news de que tem uma atriz famosa que ela perdeu o bebê, de que ela teria perdido o bebê por causa da vacina. Não foi, ela mesma confirmou que não. Aí depois que um adolescente morreu em São Paulo por causa da vacina. Aí uma que é paga pelo governo Bolsonaro, uma comentarista da Jovem Pan começou a atacar a vacinação em adolescentes. A partir disso, o Bolsonaro falou com o Queiroga e o Queiroga fez na última quinta-feira deu uma das entrevistas mais criminosas que eu já vi na história do Brasil. Em qualquer país sério, o Queiroga sairia algemado daquela entrevista. Ele falou um monte de asneira. E o Bolsonaro elegeu agora a vacinação como sua nova pauta para tentar tirar o foco das outras desgraças que faz o desgoverno. Eu vou te dar um spoiler. Ele vai fracassar, mas vai fracassar de novo, vou usar essa palavra bonita, retumbantemente. Porque a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro e a coisa vai ficar feia para ele a partir de amanhã, quando ele abrir o discurso dele na ONU, e você vai ver a reação dos outros líderes de Estado quando o Bolsonaro começar a falar. Vamos só ver a reação deles. Eu vou explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver o Bolsonaro fracassar sempre, até ser enjaulado, então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Olha, é um segundo. Não paga nada, é de graça se inscrever no Plantão Brasil e você ajuda a oposição ao desgoverno Bolsonaro, porque quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube começa a entender que esse vídeo está bombando, que é um vídeo importante no YouTube. Por quê? Porque as pessoas se inscrevem no canal de dentro do vídeo. E nesse caso, em menos de 3 minutos e meio, você já estará se inscrevendo. Ó. Só clicar no botão inscrever. Às vezes o botão inscrever fica aqui ou aqui em cima, tem inscreva-se aqui. Aí quando você clica, o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial da plataforma, porque é um vídeo que o YouTube entende que está bombando. E aí a gente fura a bolha da esquerda ou da oposição ao Bolsonaro e consegue mostrar essa mensagem, esse vídeo para mais gente que não é inscrita. Assim a gente leva a verdade para as pessoas e a gente consegue combater as fake news, o bolsonarista, quebrar no meio as fake news desses bandidos. Então inscreva-se. A gente também faz oposição nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar a cidade de Itueta, em Minas Gerais. Está aqui, ó, Itueta. Tava lá o nosso carro de som essa semana denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. E essa semana a gente vai começar a rodar com um novo jingle falando sobre uma nova musiquinha falando sobre a inflação, sobre os preços caríssimos e mostrando que o culpado é o diabo, é Jair Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixo o Pix, PicPay e deixo também as minhas outras redes sociais para você também curtir e o link da música no Spotify. Agora, vamos falar sobre a pauta do Bolsonaro, como é que ele começou a atacar a vacinação. Isso começou... Eu ia falar aqui, coincidência ou não, mas eu vou te falar, não é coincidência. Isso começou no dia 10, 11, 12 de setembro. O Gabinete do Ódio começou a disseminar fake news que atacam as vacinas. Eles começaram a atacar principalmente a vacina em adolescentes. Por quê? A população acima de 18 anos já está vacinada. Muitas cidades chegaram a 90% já de vacinação. Então, se todo mundo tomar a segunda dose, o Brasil atinge aquela tão famosa imunidade de rebanho, porque teremos muito mais de 70% da população vacinada. Para você ter ideia, o povo brasileiro é um povo que gosta de vacina, está na nossa cultura tomar vacina, acreditar nas vacinas e
por isso temos essa sorte, temos muito essa sorte, que mesmo com um governo que atacou a vacina nos meses anteriores, depois parou um pouco para essas outras pautas, o brasileiro se vacinou. Para você ter ideia, tem países da Europa que até agora não conseguiram passar de 65%, 70% dos vacinados, e tem país que está com 50%, 55% de vacinados. Por quê? Porque ninguém quer se vacinar, as pessoas não querem. Os Estados Unidos também estão com um problemão, estão com alta de casos, chegaram a 2 mil mortes por dia. Por quê? Porque as pessoas não querem se vacinar. Então, algumas pessoas que estão vacinadas ficam em risco, porque nenhuma vacina tem 100% de eficácia, então se tiver 99,9%, quer dizer que tem aquele risco pequenininho da pessoa ou morrer ou ser hospitalizada, alguma coisa, por culpa das que não se vacinam. Para você ter ideia, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que associações de promotores de eventos são a favor talvez o único país do mundo, são a favor do passaporte da vacinação. Porque quem não quer se vacinar é uma porcentagem muito pequena da sociedade, tira eles, não vai mudar em nada nos negócios, e as pessoas se sentindo mais seguras, elas saem com mais frequência. Só para você ter ideia de como são as coisas, uma coisa diferente no Brasil. Então o Bolsonaro, ele agora começou a atacar a vacinação de adolescentes. Ele escalou a Ana Paula Henkel, que é aquela ex-jogadora de vôlei, que comenta na Jovem Pan, que é uma emissora que recebe do governo Bolsonaro para disseminar essas mentiras. Digo de novo, já falei aqui algumas vezes, em qualquer país sério, a Jovem Pan já teria a concessão cassada e o seu dono estaria preso. Preso! Não estou falando aqui de estaria respondendo, não, eu falo preso, estaria preso já. Viu? Ele cometeu crimes e continua cometendo crimes. Quando a pessoa continua cometendo os crimes, você prende, que é a única maneira da pessoa parar de cometer os crimes. Ele continua. Então, e não só ele, vários outros lá na Jovem Pan deveriam estar presos. Tá, pessoas estão morrendo por culpa deles. Aí a Ana Paula Henkel falou lá, fake news, de que um adolescente em São Paulo morreu porque tomou a vacina da Pfizer. A mesma que o Bolsonaro tinha falado antes, que as pessoas viravam jacaré. Tá, a partir daquilo, isso foi dobradinha, viu? Como é que fala a grande mídia? Eu odeio como os jornalistas da grande mídia, eles sempre compram a versão bolsonarista das coisas. Qual a narrativa que eles dão? Que é a narrativa do bolsonarismo. Ana Paula Henkel falou sobre isso, o Bolsonaro estava assistindo a Jovem Pan naquele momento, ele escutou aquilo, ficou consternado, ficou preocupado, o Bolsonaro, nossa, a vacina da Pfizer matou um adolescente, ele ligou para o Queiroga, e aí o Queiroga deu uma coletiva de imprensa em que ele anunciou que o Brasil tem que parar de vacinar os adolescentes, quer dizer, quem tem menos de 18 anos e 16 não pode mais se vacinar. Essa é a narrativa do Bolsonaro que toda a mídia simplesmente engole. Não é. Vamos falar aqui a narrativa certa? Vamos falar aqui, como diria lá na Jovem Pan, que inclusive é o nome do programa que ela falou, vamos pôr os pingos nos is? Olha só, o Bolsonaro paga para essa bandida falar o que ele quer que ela fale, ela fala o que ele quer que ela fale, e aí ele tem uma desculpa para mandar o ministro da Saúde fazer o que ele quer que ele faça. É só isso. E aí qualquer coisa ele fala, não, é coisa da Jovem Pan. Aproveita e faz uma propaganda, um comercial gratuito da Jovem Pan para o gado dele, que ainda não escuta a Jovem Pan, começar a escutar. É isso. Isso é que aconteceu. Ele pagou a vagabunda para falar aquilo, pagou o vagabundo do ministro para fazer um dos discursos mais criminosos que eu já vi na história. Para você ter ideia, o que falou esse criminoso do Queiroga. O que falou Queiroga? O Queiroga falou, entre outras coisas, olha, 3 milhões de adolescentes se vacinaram intempestivamente. Usou essa palavra, intempestivamente. Sabe o que quer dizer intempestivamente? Como se fosse uma coisa equivocada. Eles se vacinaram equivocadamente. Primeiro, a vacina nunca é equivocada. Segundo, a vacina é provada em todo mundo que pode ser usada em crianças e adolescentes. Aí vem o ministro da Saúde, baseado numa bandida da Jovem Pan que recebeu dinheiro para falar aquilo. Porque se pagar para falar o oposto, ela fala. A pessoa que é vendida é assim. Aí ele vai lá e fala, não, 3 milhões se vacinaram intempestivamente, criticando as pessoas que se vacinaram. Aí ele fala, o Brasil tem excesso de vacinas. Aí ele fala que essas vacinas são experimentais. É o ministro da Saúde. A Anvisa já aprovou a vacina, vem o ministro da Saúde falar uma coisa dessas. Olha, eu fico até... Calma aqui, senão eu perco a paciência. Aí, o que faz o Bolsonaro, o gabinete do ódio? Eles começam a veicular milhares de fake news, vídeo, aí voltam com vídeos falando que tem um microchip na vacina. Pô, a pessoa tem que ser muito... Desculpa se você tiver acreditado nisso um dia, mas olha, a pessoa tem que ser muito desinformada para pensar que tem um chip dentro da vacina. Mas é um nível de desinformação assim, mas eles conseguem enganar algumas pessoas. E aí, eles começaram a disseminar esse tipo de fake news, não pode vacinar grávida, não pode vacinar adolescente, para ver se param a vacinação e para ver se convencem as pessoas a não tomarem a segunda dose. Bolsonaro quer que a pandemia continue no Brasil. Eu acho que o sonho do Bolsonaro é que venha uma variante 10 vezes pior que a Delta, para ver se volta o Brasil a ter 4 mil mortes por dia. Esse é o sonho do Bolsonaro. Agora,
é a vacina. Por quê? Porque enquanto ele fala mal da vacina, ele pode continuar fazendo as maldades dele em todas as outras áreas do governo, e a gente está aqui respondendo às idiotices que eles falam sobre a vacina. E aí, se a economia continuar parada porque as coisas não podem reabrir 100%, e mesmo assim, há estudos no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no Brasil há, mas há em outros países do mundo que mostram que, mesmo quando os governantes mandam reabrir as coisas, deixam que tudo reabra durante a pandemia, muita gente não sai de casa porque ainda tem medo. Mesmo pessoas vacinadas, em países onde já havia pessoas vacinadas, perceberam que as pessoas mesmo vacinadas não saíram de casa. Por quê? Porque elas têm medo de sair de casa e pegarem a Covid. E tem gente que não tem medo de morrer. Eu, Thiago, por exemplo, eu praticamente não saio de casa porque eu não tenho medo de morrer. Estou vacinado. Mas, e sou jovem, não tenho comorbidade nenhuma. Mas eu posso ficar doente. Ninguém vai ficar doente uma semana, 2 semanas ou ir para o hospital. Pior, tem gente que tem sequela para sempre da Covid. Não sabemos quanto tempo podem durar essas sequelas, se elas pioram com o tempo, porque a Covid é uma doença nova. Mas tem gente que pegou Covid até hoje. Não tem o mesmo fôlego que tinha antes, não tem a mesma capacidade até de raciocínio que tinha antes. Muita gente fala isso. Tem gente que fala outras barbaridades de efeitos. Só para você ter ideia. E o Bolsonaro quer o quê? Exatamente, que continue esse caos no Brasil. Amanhã ele vai discursar na ONU. Eu falei aqui ontem, a Globo tenta moderar o Bolsonaro, pacificá-lo, falou que ele pode recuar. Eu duvido que o Bolsonaro recue. Ele vai mentir. É aquilo que eu falo. Quando estamos aqui numa argumentação, eu aqui no vídeo, ou num debate de pessoas de esquerda, ou até alguns à direita, a gente tem um limite do debate. Qual é o limite? O limite é a verdade. Você pode até ter uma informação mais ou menos encontrada aqui e ali, e acontece quando estamos debatendo duas pessoas, mas o limite é a verdade. O bolsonarismo não, eles passam o limite, eles não estão nem aí. Ah, não é verdade, dane-se. A gente mente. O que interessa é o quê? Ele falar pro gado dele. Então amanhã o Bolsonaro fará um discurso ao gado bolsonarista que está... É incrível como tem uns caras da grande mídia, os caras recebem 50 mil por mês para comentar, o cara não pensa numa coisa dessa? Eu pago aqui pro Thiago, é que eu falo lá, meu Deus do céu, olha... Os caras falam, não, o Bolsonaro talvez não modere. Bolsonaro vai falar com o gado dele que eles são extremamente tristes com a carta que ele mandou para Alexandre de Moraes. Tá todo mundo assim pensando, e agora? O que eu vou esperar desse desgoverno? O Bolsonaro é covarde ou não é? Eles ainda estão. O bolsonarismo está tentando usar o gabinete do ódio, primeiro para mudar a pauta, para fazer uma cortina de fumaça contra aquilo, né? Assim, vira a página, vamos para a próxima. E segundo, para falar, ó, teve um acordo, mas o Alexandre está falando que não. O Alexandre está falando que não, isso chega nos bolsonaristas. Então eles estão confusos, eles estão extremamente frustrados. O Bolsonaro tem amanhã, com o mundo inteiro vendo, um evento importantíssimo, uma fala em que ele pode falar para o gado dele, falar, ó, gente, eu não recuei. A gente está indo para cima deles, aqui é não sei o que, estou contra o globalismo. Inclusive as fontes que saem da extrema-direita é que o Bolsonaro vai criticar o globalismo. Pronto, é isso. Aí vem a grande mídia, a Globo pedindo, vou mostrar de novo aqui, porque teve gente que não viu, hein? Aqui a Globo, editorial. Editorial é a opinião do veículo jornalístico. Ó. Opinião do Globo. Tá aqui. Bolsonaro tem chance de reparar a imagem do Brasil. Vou até mostrar aqui que eu mostrei no vídeo de ontem. Ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver, tá aqui. Dá para ler aqui? Peace and Love. Não sei se a resolução tá boa ou não, porque essa imagem tem resolução ruim. Se o Bolsonaro conseguir mostrar o seu lado ao mundo do seu lado, Bolsonaro, Jair Peace and Love, quer dizer, Jair Paz e Amor, talvez começasse a reverter os danos que seu governo... Pessoa ganha dinheiro para escrever isso, você consegue acreditar? Eu acho que eu pagaria para esse cara se demer e falar, olha, eu pago para você nunca mais escrever nada na sua vida, porque só sai lixo quando não é assinado, o editorial não é assinado. É incrível, é covarde, a pessoa é covarde, viu? A pessoa escreve um monte de asneira e não assina. Assim como aquele editorial da Escolha Muito Difícil, ninguém assinou, até hoje ninguém sabe quem é que escolheu, mas era a opinião do Estadão. Só para você ter ideia de como está a grande mídia, pensando, e o Bolsonaro já está com uma pauta nova para tirar o foco do gado dele e de toda a população, para que a gente comece a lutar agora por conta da vacinação. Eu vou falar, não caia nessa. Continue denunciando foco nos crimes do Bolsonaro. Ele ataca a vacinação, eu vou te falar. O povo brasileiro não é burro, o povo brasileiro não é tonto. E de falar, não vou me vacinar, e de ter um número significativo de pessoas que não vão se vacinar por conta disso. Não é. Tanto é que o Brasil tem locais com mais de 91%, 92% das pessoas vacinadas, que já é mais do que suficiente para imunidade de rebanho. E todo mundo é a favor do passaporte da vacina. Por quê? De que precisa de passaporte da vacina para entrar, comprovante, para entrar em bar, restaurante, evento. Por quê? Porque tá todo mundo vacinado.
Se você está vacinado, por que você seria contra? Você tem que ser a favor. Como 90% das pessoas estão vacinadas ou planejam se vacinar, então é todo mundo a favor. O Bolsonaro vai perder mais uma. E eu vou dar risada nos próximos meses quando o bolsonarista não puder ir a bar, a restaurante, a lugar. Aqui onde eu moro, no México, não pode ir nem à farmácia se não tiver vacinado. Outro dia eu fui comprar remédio para coriza, que eu tenho às vezes de manhã alergia, aí falaram, cadê o seu comprovante de vacinação? Eu falei, pô, até para entrar na farmácia. Que bom que eu tô com um problema com comprovante de vacinação, que eu me vacinei na Polônia, mas eu tenho vídeo vacinando e as pessoas deixam entrar nos locais, porque com o vídeo, né, não tem como não ser verdadeiro. Ó, vou mostrar aqui o carro de som em Itueta, Minas Gerais. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e deixa também as outras redes sociais. Está aí a cidade de Itueta, em Minas Gerais. Se você nunca foi a Minas Gerais, agora pode dizer que já foi, já conhece Itueta. Quem quiser apoiar, já falei como, né? Aproveita e se inscreve no canal. Falou!